Eu tive um caso na família, um cachorrinho com a idade ficou muito doente e precisou ser sacrificado. Isso incomodou muito a todos nós da família, inclusive a minha sobrinha, que era a tutora desse animalzinho. E eu queria saber como fica a questão da eutanásia nos animais nessa situação de doença, já de incapacidade estabelecida. Olha, essa questão da eutanásia, a primeira pergunta que me fazem quando eu faço palestra desse tipo é essa, né? Então eu escrevi um capítulo nesse livro A Questão Espiritual dos Animais sobre eutanásia. Eu falo desde a visão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, qual é o conceito de eutanásia, quais são as indicações, qual é o protocolo para cada espécie, né? E é atividade exclusiva do médico veterinário a prática da eutanásia. Do ponto de vista espírita, eu fiquei pensando o seguinte, naquele livro Obreiros da Vida Eterna, que são 4 casos, né? Então fica bem estabelecido que a eutanásia no ser humano é um verdadeiro desastre, porque num dos casos em que é praticada a eutanásia, o espírito fica numa condição lamentável. Ora, se os animais também são um princípio espiritual em evolução, muito embora o seu nível de consciência e tudo seja mais rebaixado, então a gente poderia estender esse mesmo conceito em relação aos animais. Acontece que na prática da clínica de medicina veterinária, a gente se dá com casos que eu chamo de extremos, porque a gente lida com 2 situações. Às vezes tinham pessoas lá com o cachorro, com coisa, e disse, eu vou mudar de casa para apartamento, não cabe mais o animal. Onde paga a taxa para eutanasiar o animal? Assim, desse jeito. Eu vou viajar para o exterior, não sei o quê, ou então, eu cheguei em casa, ele está com a urina solta, antes que fique pior é melhor sacrificar. Então tem as coisas mais absurdas, eu chamo de banalidade da eutanásia, né? Esses casos, então, são totalmente condenáveis, digamos assim. Nos casos que eu chamo de extremos, por exemplo, uma aluna me disse um dia, professora, a gente estava numa fazenda andando a cavalo, um dos cavalos rolou uma ribanceira e ficou lá embaixo com o pescoço quebrado. Não tinha nem como deixar água pro animal. Então eu digo, olha, são casos extremos, então eu fiquei pensando, o que a gente faz nesses casos, né? Você está dizendo que era um caso bem difícil. Então eu li uma página de Emmanuel, psicólogo. Ela não se encarnava. Sei. Ela ia, já não comia, estava com câncer na boca, no ouvido, não andava mais. Mas ela não morria, o cachorrinho, e cada vez piorando mais. Talvez porque vocês não deixassem ela morrer, né? Bom, mas é uma possibilidade, não leva a sério. Então, eu li essa uma página de Emmanuel que ele diz assim, o quanto você puder, permanece no lar difícil, o quanto estiver ao teu alcance, ajuda o amigo necessitado, o quanto te for possível, ele vai falando. Eu falei, meu Deus, ele não está dizendo você é obrigado a ficar no lar difícil, você é obrigado a ajudar o amigo, ele põe o quanto te seja possível. Então sabe o que eu respondo para você e para outras pessoas que me fazem essa pergunta? Nesses casos extremos, o quanto te seja possível, o quanto estiver ao teu alcance, faça opção pela vida. Agora, cada um vai saber dos seus limites, das suas condições, né? Porque são casos mesmo muito difíceis. Jesus e os amigos espirituais sabem das nossas limitações, né? Então, quando acontecer um caso desse, faça prece. Lá em casa eu tive um caso assim, da Nana, uma das minhas cachorras, até eu cito no livro. A Nana, uma das minhas filhas que estava estudando veterinária, achou a Nana com 1 mês mais ou menos, lá jogada no pátio da veterinária, com fase final de sinomose. A sinomose é a pior virose dos cães. Ela tem uma fase digestiva, depois uma fase respiratória, uma fase nervosa. Dificilmente da fase nervosa reverte, quase sempre eles vão para óbito, né? Bom, ela levou essa cachorrinha para casa e é soro, é tratamento, é passe, água fluidificada e tanta coisa que a Nana sobreviveu. Ela ficou com algumas sequelas, ela ficou com a coluna bem tortinha, uma mioclonia, a perninha dela de trás fazia o tempo todo o movimento, né? Ela ficou assim com a visão também bem deficiente. Passou um tempo, a Nana ficou também epilética, né? Mas acabou sobrevivendo. Bom, depois de um tempo, eu tive que viajar e deixei a Nana durante 3 dias na casa da minha empregada. Quando eu fui buscar a Nana, ela era um quintal comum de 2 ou 3 casas, tinha um cachorro do lado, assim, cheio de carrapato.
Eu falei, só me falta a Nana pegar carrapato e pegar umas doenças transmitidas pelo carrapato. Pegou. Passou os 20 dias, ela começou a ficar equitérica e teve erlíquia. Em função disso, ela teve um AVC, ficou totalmente paralítica, parecia um bacalhauzinho assim. A Nana também não desencarnava por nada. A gente fez um hotelzinho lá em casa, na nossa copa, colchãozinho de ar, de água e tudo. E aí eu li uma reportagem de que Konrad Lorenz, o criador da ciência da etologia, ele no plano espiritual fazia parte de uma equipe que recolhia os animais desencarnados. E eu falava, Konrad Lorenz, pelo amor de Deus, leva essa Nana, né? E a Nana demorou, nesse estado ela ficou ainda 7 meses para desencarnar, mas desencarnou normalmente, porque em casa nós somos muitos veterinários e a gente optou por não fazer eutanásia, né? Falei, também numa casa cheia de veterinários, se a gente fizer eutanásia é o fim do mundo, né? O fim da picada. Então eu reconheço a dificuldade desses momentos, viu? Mas de modo geral, muitas pessoas depois me passam e-mail se arrependendo ou ficando com complexo de culpa. Então, se chegar a eutanásia em casos extremos, faça de maneira bem consciente. Peça aos amigos espirituais que ajudem, reconheça que você passou de todos os limites, né? E não fique com complexo de culpa. Reconheça a sua incapacidade de seguir adiante, viu? Tá bom? A minha pergunta é sobre... Quem está falando? Eu. Ah, sim, você está atrás do foco da luz. Sim, pois não. A minha pergunta é sobre a reencarnação dos animais. Nós tivemos 2 cachorrinhos, 2 vira-latas, e ficaram conosco 17 anos. Eram, assim, grandes amigos. E eles, um teve um AVC, o outro teve um tumor, morreram. Precisamos ir para o lado da eutanásia também. E aí a minha caseira arrumou uma cadelinha. Ela é um amor. E ela deu cria. Ela deu cria 2 cachorrinhos. Eles são idênticos até o comportamento dos 2 que morreram. Então meu marido fala, é o Dali e o Miró que voltou. É impressionante. Olha, é uma possibilidade, né? Mesmo o cientista que mais estudou a possibilidade de reencarnação entre seres humanos, aquelas crianças que lembravam de vivências passadas, no final do estudo dele, ele tem um tratado de mais de 2.000 páginas. Entre todas as possibilidades, ele fala que ele põe como casos sugestivos de reencarnação, né? Então a gente pode dizer que são casos sugestivos, porque você não tem como comprovar. Então, mas são casos sugestivos. Tem muitos casos assim, no livro eu conto alguns, né? Por sinal que eu estava contando, acho que para alguém aqui, não me lembro, que uma senhora lá de Portugal um dia me ligou e o meu marido atendeu, passou o telefone para mim e ela tinha uma cachorrinha chamada Zizi que desencarnou. Ela queria, porque queria, ela achou meu livro lá no Porto, ela queria porque queria que eu desse notícia da Zizi. Eu disse, olha, eu estudo esse assunto, mas eu não tenho essa... Depois de sucessivos telefonemas de 40 minutos, e meu marido falava, desliga que essa mulher vai pagar uma nota. Eu falo, não, a telefonia lá é mais barata. E depois foi ela que ligou, né? Fica deselegante eu desligar. Bom, aí eu fiquei doutrinando. Eu falei, olha só, estenda o seu amor para outros animais, peça o plano espiritual e tal. Um dia ela achou uma cadelinha, pôs o nome de Lili. Aí ela me ligou para saber se a Lili era a reencarnação da Zizi. Eu disse, olha, ela disse, mas é igualzinho. Eu disse, é um caso sugestivo de reencarnação, né? Mas tudo bem, transmita o seu amor para eles como você tinha para os outros. Né? Mais uma aqui. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cristiana. A minha pergunta é sobre os animais e a mediunidade. Não estou perguntando se os animais têm mediunidade, que em muitos casos a gente pode até, né, aferir que de alguma coisa, né? Mas também tive um animalzinho que precisou sofrer eutanásia, né? Eu sei esses procedimentos que a senhora estava falando, né?
Só que eu queria saber se a senhora tem... A senhora meio que respondeu um pouquinho na primeira questão, se há notícias no plano espiritual, porque eu recebi comunicações espirituais da Sociedade Protetora dos Animais lá, né, que nasce antes daqui, sobre as funções deles com respeito ao cuidado com os animais ainda encarnados e os animais que desencarnam. Então, se a senhora tiver um pouquinho dessas notícias, queria que pudesse... Você está se referindo a notícias de animais desencarnados? Não? Vou dar um exemplo. Numa comunicação espiritual, eu pude receber a informação de que os protetores dos animais, quando vêm à Terra, eles têm várias funções. Uma delas, eles vão cuidar de animais que estão naqueles sofrimentos que a senhora descreveu, né? Outra função deles é cuidar dos animais que desencarnam. E assim que eles desencarnam, às vezes eles levam também impressão da doença que estavam vivenciando. Então, quando eles passam por essa experiência, a sociedade protetora cuida deles para que eles meio que se recuperem, né? No nosso conceito, eles se recuperem dessa doença. Em outros casos, eles vêm para resgatar aqueles animais domésticos que estão desencarnando e levam, eles tiram essa impressão da passagem deles, né? E às vezes até trazem de volta para matar a saudade dos donos, para que nós matemos a saudade deles e saímos brincando um pouquinho, né? Então, essa foi um experimento que eu tive sobre a função dos benfeitores que cuidam dos animais no mundo espiritual. Então, eu queria, se a senhora tivesse alguns outros relatos sobre isso, trazer para a gente. Olha, eu tenho percebido que as pessoas que são muito afeiçoadas aos seus pets, às vezes quando eles desencarnam, elas ficam procurando centros espíritas ou núcleos espíritas para saber notícias dos animais, receberem cartas, às vezes psicografadas por espíritos que dão notícias dos animais. Eu tenho dito que o atendimento na casa espírita em relação a essas pessoas, eu acho que o foco não é a notícia do animal, mas fazer a pessoa entender que essa solicitação de notícias é absolutamente desnecessária. Por quê? Deus é misericordioso com todas as suas criaturas. Quando desencarnam os animais, tem no plano espiritual espíritos que cuidam dos animais. Tem uma comunicação que saiu na Folha Espírita, eu não me lembro qual o número, através de transcomunicação instrumental, e Konrad Lorenz, que é o cientista que na década de 50 sistematizou a etologia como ciência. No plano espiritual agora ele é líder de uma grande equipe que recolhe os animais desencarnados. Então eu acho que essa busca repetida de informações dos animais desencarnados, ela é absolutamente desnecessária. Nós temos que ter confiança de que Deus é misericordioso e que existem espíritos cuidando dos animais, não é? Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Esses detalhes que os espíritos fazem os animais para conosco, ou que então eles liberam os animais das impressões de doença, eu acho que são detalhes pessoais de grupos que nós não temos nem como confirmar, não é? Eu acho que nós precisamos partir do foco principal, que é doutrinar as pessoas a terem confiança de que o plano espiritual está cuidando dos animais. Em relação à vivência que tiveram com eles, lembrar dos momentos felizes, ter fotografia disponível para ver sempre, lembrar deles com felicidade e com alegria, agradecendo os momentos felizes que tiveram, não é? E confiar na bondade do Pai. Viu? Mais uma aqui, doutor. Pois não. Pois não. Meu nome é Flávia e eu tenho uma questão. A senhora disse que o cérebro dos animais tem diferenças quantitativas e não qualitativas. E eu li que atualmente o tamanho do cérebro não quer dizer que seja mais ou menos inteligente. Então, a minha pergunta é, no caso dos animais, haveriam grupos neurais que são
que eles não têm ainda, ou estão para ter, ou eles já têm para desenvolver todas as habilidades que o ser humano desenvolve? Olha, hoje em dia nós sabemos que existem pelo menos 11 tipos de inteligência. Até 30 anos atrás, 40 anos atrás, achava que só existia um tipo de inteligência que era cognitiva, né? Então, a inteligência de resolver problemas de matemática, de resolver problemas da vida e tal. Hoje em dia se sabe que tem pelo menos 11 tipos. Tem inteligência emocional, espacial, tecnológica e várias outras coisas. Então, dependendo da área cerebral que os animais tenham mais ou menos desenvolvida, ele pode ter uma capacidade maior para esse tipo de inteligência e menor para outro tipo de inteligência, né? Por exemplo, nós seres humanos dessa espécie nossa, que é o Homo sapiens, a gente tem uma grande inteligência cognitiva, mas alguns têm uma inteligência espacial muito boa, por exemplo, sabem se orientar espacialmente, outros têm mais dificuldade, uns têm inteligência tecnológica de fazer coisas, de tecer coisas, de saber fazer uma estrutura, né? Outros menos, e nos animais também acontece isso. Por exemplo, a inteligência emocional, muitos de nós ainda temos muito acanhada a nossa inteligência emocional, até porque ela não é trabalhada, né? A nossa cultura prioriza a inteligência cognitiva, mais do que qualquer outro tipo de inteligência. Então, falar o indivíduo é inteligente quando ele resolve problemas de matemática, né? Mas não valoriza muito outros tipos de inteligência. Então, é muito provável que mesmo que tenha tamanhos de cérebros diferentes, um indivíduo humano ou um animal possa ter esse tipo de inteligência ou aquele mais ou menos desenvolvida. Por exemplo, no estudo da evolução humana, tem um indivíduo que viveu antes de nós, uma espécie antes de nós, que é do homem de Neandertal. Os esqueletos dele foram encontrados no Vale da Alemanha. Ele tinha o cérebro maior que o nosso. Então começou a se pensar, como pode o que era antes de nós, porque a gente se acha, né? A gente se acha mais inteligente, ter o cérebro maior. Acontece que tem um curso online que foi gravado pelo professor Walter Neves, que é um antropólogo brasileiro, professor da USP, é considerado, no Brasil, o antropólogo que mais conhece o assunto de evolução humana. Ele gravou um curso que se chama A Saga Humana, em 12 aulas. Nesse curso, eu assisti todas as aulas, ele fala da diferença do cérebro do Neandertal, que é maior que o nosso, e explica por quê. O nosso cérebro ele tem uma forma bem arredondada e tem o lobo frontal bem desenvolvido. O cérebro do Neandertal ele parece uma bola de futebol americano. Ele é mais desenvolvido no meio. Ora, o que tem no meio do cérebro, bem aqui nessa região central? Tem a área onde chegam os estímulos sensoriais todos, e logo na frente tem a área motora. Então esse indivíduo, pela análise do seu esqueleto e tudo, e pelas regiões onde ele vivia, que era clima muito frio, nas regiões da Ásia, ele fazia muita força, ele tinha um esforço muito grande até para sobreviver. Ele priorizou, em vez de desenvolver o lobo frontal, priorizou a área sensorial e a área motora. Ou seja, para sobreviver ele tinha que vencer as intempéries olha a coisa que eu fiz. As intempéries do próprio meio ambiente. Então o cérebro dele era maior, porque ele tinha um grande desenvolvimento dessa porção central, e não como nós que temos o lobo frontal mais desenvolvido em relação às outras partes, né? Então você tem razão, o tamanho do cérebro não significa que o indivíduo é mais ou menos inteligente. Boa tarde, meu nome é Alice. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é se os animais reencarnam, e se eles se reencarnam em animais de outras espécies, ou podem reencarnar como humanos? Olha, eu mostrei para vocês que no próprio Livro dos Espíritos, da questão 599, 600, 601, Kardec está perguntando a respeito do reencarne dos animais, né? Então ele até pergunta se os animais têm livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie que prefeririam encarnar. A resposta é não. Os animais reencarnam. Agora, em qual espécie reencarna, eu não tenho nenhuma informação da obra espírita.
Então eu não sei se cavalo torna a reencarnar em cavalo, outra coisa. Por mais que eu tenha procurado, eu jamais encontrei essa resposta. A única coisa que tem na Gênesis capítulo 11, no item 15 e 16, está dito assim: corpos de macacos teriam sido adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco desenvolvidos, que vieram encarnar-se na Terra. Então a única informação que eu tenho de uma espécie para outra é que os primeiros espíritos que ainda estavam se tornando humanos, não eram ainda totalmente humanos. Tem vários lugares da codificação, está escrito assim: o espírito entrando no período de humanidade, são esses espíritos que estavam entrando no período de humanidade, conseguiram encarnar em corpos de macacos. E Emmanuel fala que esses macacos sofreram intervenções, certamente mutações genéticas dos engenheiros espirituais, né? Então os animais reencarnam. Agora, em qual é a sequência das espécies, a gente não sabe. Acho que posso fazer a última pergunta. Rui. Só um minutinho. Pois não. Ainda nessa área da reencarnação, me parece que na codificação, acho que no livro dos Espíritos, há uma informação dos Espíritos de que os animais permanecem, depois do desencarne, eles permanecem muito pouco tempo na erraticidade. Isso. Eu gostaria de um comentário a respeito disso, porque às vezes as pessoas ficam angustiadas. Então ele não vai ficar lá. Olha, eu não vou ter convivência com ele, ainda que seja espírito. Tanto no livro dos Espíritos quanto em outros lugares da codificação está escrito que os animais, eles não têm tempo para ficar na erraticidade, porque eles são prontamente reutilizados. Tem um lugar que diz assim: o fluido que animava aquele animal é prontamente utilizado para coisa. Mas a literatura espírita está tão repleta de casos de animais na erraticidade. Por exemplo, esse caso que eu contei do Lorde. O Chico disse assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a presença, o José, irmão desencarnado, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde, há de se pensar, uma das possibilidades é que esse animal estivesse desencarnado, né? E tem muitos relatos de animais desencarnados, então eu acho que isso ainda é uma questão. Ou seja, deve ser uma regra geral para todo mundo, para a plebe rude, como eu digo, né? Mas deve ter casos especiais. Por exemplo, em Missionários da Luz, no capítulo 4, Alexandre não desce para as regiões umbralinas com André Luiz acompanhado de uma matilha de cães, né? Então é possível que sejam figuras espirituais de cães. No nosso lar não tem aqueles cães que puxam espécies de trenós. No livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda fala de que quando ele faz a doutrinação dos espíritos obsessores e consegue trazer o chefe da equipe obsessora, quase sempre ele chega montado em animais. Eu perguntei diretamente para ele qual é a identidade, qual é a natureza dessa figura espiritual dos animais. Ele falou: eu não sei. Aí nós ficamos conversando, chegamos a 3 possibilidades. Pode ser mesmo princípio inteligente de animais subordinados pela mente humana, pode ser forma pensamento e pode ser um caso de zoantropia, de espírito humano transvestido em forma de animal, subjugado por outra mente humana. Caso de zoantropia, especialmente um caso de licantropia, licos quer dizer lobo, a gente vê no livro Libertação, de André Luiz, né? Então, uma mulher desencarnada, ela tinha vários compromissos reencarnatórios, o perispírito dela era muito manchado. Quando ela desencarna e chega na frente da equipe de Gregório, que é aquela falange obsessora, Gregório começa a perceber os compromissos dela pelas manchas do perispírito e começa a desancar com ela. Fala: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Pelo complexo de culpa que ela tem, ela aceita a sugestão e ela vai se transformando e ela passa a assumir uma forma de loba, né? Então André Luiz ainda comenta que não foi o Gregório que transformou-a em loba. Ele ofereceu uma sugestão hipnótica, ela aceitou a sugestão e ela mesma se transformou, porque ninguém muda ninguém, né? Se ela tivesse força moral suficiente, ela não teria se modificado. Mas então são questões, né, Rui, que a gente vai estudando aí. Alguém tinha lá na frente? Nós vamos fazer o seguinte, doutora Ivênia, nós já estamos com o nosso tempo avançado, nós vamos fazer o seguinte: quem quiser conversar com a doutora Ivênia, pode vir depois conversar um pouquinho aqui,
por causa da nossa transmissão e até porque nós temos o passe que começa às 4 horas e nós sabemos que tem muitos passistas aqui presentes para integrar a equipe.